Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. E continuando o nosso especial aqui, nossa série sobre liderança, vou passar a bola para o Robin, porque ele vai contar para a gente o tema do programa de hoje. E já vai puxar o bonde para a gente começar essa conversa. Manda para a gente com aí, cara. certeza. Não, e eu acho que é legal, a gente a gente já fez algumas entrevistas, agora a gente tá num hiato aí. A gente tem mais umas entrevistas para fazer de pessoas bem legais e tudo mais, que já toparam fazer entrevista com a gente. Mas a gente gosta de dar uma pausinha para, de repente, também trazer nosso ponto de vista, né? Até porque uma das coisas do CBO, e a gente não chama Chief Buddha Officer à toa, é porque é uma especialidade nossa, né? Transformar líderes em Chief Buddha Officers, né? É o que a gente faz. E eu acho que o programa de hoje ele vem um pouco para reforçar isso, né? Que a gente fala de informação versus transformação, né? E eu já trabalhei, a gente já trabalhou, na verdade, com vários líderes de várias empresas diferentes e com senioridades diferentes e senioridades bem altas e CEOs e coisas assim. E tem um negócio que sempre me espanta que, tipo, tem essa parte da dimensão humana que as pessoas realmente não sabem, né? E por mais inteligente que a pessoa seja, né? Eu adoro trabalhar com engenheiros, até pelo meu background, então eu já trabalhei até com pessoas que foram da NASA e da BAE Systems e pessoas com 200 PhDs e tudo mais. E essa parte da dimensão humana normalmente é oculta, até pela própria característica da dimensão humana. E acaba explodindo a cabeça das pessoas quando elas começam a perceber todo esse outro lado que ela não sabia. Tipo, sai um pouco daquele papo estritamente intelectual. E é justamente o programa de hoje, Informação versus Transformação, é isso, né? Porque tem tanto foco em informação hoje em dia e o melhor jeito de fazer as coisas e a melhor informação e tudo. E não que isso não seja importante, a gente acha super importante. O único problema é que todo o foco está em cima disso, né? Então, todo treinamento que você faz é em treinamento de informação, que dá mais informação. Toda coisa que você vai aprender é mais informação. Tudo que você vai buscar é sobre mais informação. É 100% alimentando o intelecto. E recentemente eu participei de um treinamento, eu estava liderando um treinamento e eu estava fazendo os follow-ups com as pessoas e veio um comentário muito legal, né, de um dos participantes, que ele falou: cara, diferente dos outros treinamentos que eu normalmente faço, que eu passo 3 dias, entra por um ouvido, sai pelo outro. Se você me perguntar a informação que eu tive uma semana depois, eu nem lembro direito do treinamento que eu passei. Mas o treinamento que eu fiz com vocês, cara, faz 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquilo ficou reverberando, né? Você fico pensando, fico lembrando, fico explorando naturalmente, sem ser forçado nem nada. E é justamente porque a gente foca muito nessa parte de transformação, foca muito nessa parte de realização, de insight, de reconhecer as coisas. E por que isso é relevante, né? Por que é importante, especialmente para a liderança, né? Porque quanto mais a gente entende como o sistema funciona, quanto mais a gente entende, e quando a gente entende em termos de transformação, é quando a gente saca, quando cai a ficha. Não quando alguém chega e fala assim, para fazer isso, ou você tem que entender isso. Não, é quando você faz a própria exploração, quando você
entra nesse mundo, quando você explora esse mundo, quanto mais você saca isso, mais você entende não só a mecânica básica de como você funciona, mas como toda a espécie humana funciona. E quando a gente começa a entender como a mente funciona, a nossa e de todo mundo, a gente fica numa posição que a gente consegue ajudar bem mais as pessoas que estão abaixo da gente, né. Então, um exemplo básico, e foi legal porque no podcast que a gente gravou com minha irmã, com a Anne, ela trouxe muito isso de ser autoguiado, né, de você fazer as coisas sem alguém ter que falar para você o que fazer, mas isso vir de dentro e você ser uma pessoa que olha para frente e é muito autoguiado. Quando a gente entende a mecânica da mente, você ser autoguiado é uma consequência natural de você sacar que você tem esse recurso, né, que é assim que a mente, cria a criatividade, cria as coisas. Então, ser autoguiado é uma consequência natural de você sacar isso. E não só isso, você entender isso, a maneira que você consegue ajudar as pessoas que estão abaixo de você, não é, vai lá e seja autoguiado. Né? Não é tipo, eu sei que existe isso, que dá para ser isso, vai lá e faça isso. Não é sobre isso, é sobre, putz, deixa eu te explicar como funciona, quando você entender esses certos elementos, você vai entender aspectos que a consequência vai ser a pessoa ser autocuidada, né. Por quê? Porque caiu a ficha sobre certas coisas de como a gente funciona, né. Então transformação, ele e em inglês a gente às vezes fala de embodied understanding, né. Então é como se, tipo, puta, cai a ficha e a gente entende com o nosso corpo inteiro. E não é só uma coisa intelectual que, entendi a lógica, né. Enquanto a informação é aquilo, é mais tipo, beleza, entendi essa lógica, faz sentido, ok. Agora, o embodied understanding, e todo mundo já passou por isso, e todo mundo passa por isso o tempo todo, né? É tipo, realmente, cara, parar e, cara, minha cabeça explodiu. Eu estou vendo as coisas completamente diferentes, né? Tanto é que constantemente as pessoas usam justamente essa expressão, tipo, minha cabeça explodiu. Uma evidência clara, de transformação versus informação, é que quando a gente está com a mente clara, a gente sempre sabe o que a gente deveria ter feito antes, né. A gente sempre fala: "Putz, eu deveria ter feito isso". Assim, eu ensinar para você o que você tem que fazer não faz muito sentido, porque você já sabe, no fundo, o que você deveria fazer. A questão é: então por que que você não fez? Por que que você não faz? Que é esse outro elemento invisível, né? Enfim, essa é a minha eh, meu primeiro tiro sobre essa esse assunto. Eu queria ouvir um pouco o Thiago falar sobre isso. Cara, enquanto você estava falando, várias coisas apareceram aqui, mas tem uma que tá me fazendo muito sentido agora, que eu acho que, considerando esse paradoxo aí de informação versus transformação, né, eu acho que de fato nós, líderes, as pessoas em geral estão muito condicionadas a supervalorizar a informação, mesmo que a gente tenha vários relatos de pessoas que falam: "Putz, os treinamentos que eu vou, onde há informação, uma semana depois eu não lembro mais". E a gente não lembra mesmo. Eu não lembro. Eu acho que é normal. Óbvio que uma coisa ou outra a gente lembra e tal, mas, normalmente a gente não lembra nada. E refletindo sobre esse lance de informação versus transformação, me ocorreu uma coisa que, justamente pelo fato da gente estar condicionado a supervalorizar a informação, ah, talvez, e é uma hipótese que eu estou abordando aqui, um efeito colateral dessa supervalorização da informação seja o fato de que cada vez mais eu tenho visto lideranças que não ouvem. E que não ouvem mesmo. At all. Não é que ouve, não, não ouve. Não ouvem nada. Nada do que as pessoas que estão abaixo delas, falam, ou que outros líderes posicionam. Porque quando a gente está viciado na supervalorização de informação,
automaticamente a gente vai funcionar de um jeito que somente mais informação ou mais técnica ou mais alguma coisa pode resolver algum problema. Então, é um fenômeno que eu tenho observado, assim, quando as pessoas estão, outros líderes até estão falando sobre uma situação que está acontecendo no dia a dia de uma empresa, alguns líderes já estão processando uma resposta para justificar algumas coisas, ao invés de simplesmente ouvir e falar: "Cara, não sei se era para ser assim, mas caramba, é isso que está rolando?" Porque pouco importa se de fato o que a outra pessoa está falando é o certo ou é o que está acontecendo, mas é a experiência que a pessoa está tendo. É a experiência que outro líder até, ou outros gestores estão tendo naquele momento. E se a liderança que está acima deles não está apta a ouvir, independentemente de concordar ou não, independentemente de ela achar que essa é a situação que está ocorrendo ou não, enquanto a gente não considerar que não importa o que esteja sendo dito, mas que o que está sendo dito é a experiência que a outra pessoa está tendo naquele momento, a gente não vai conseguir elucubrar ou explorar possibilidades de juntos chegarmos em outro lugar. Porque ao invés de ouvir, líderes estão já criando respostas ou pensando em quais informações eles vão trazer para rebater o que está sendo dito, ou que métodos que ele aprendeu que ele vai trazer para que a gente coloque isso, ou que situações que ela viveu para colocar nessa situação e mostrar para outra pessoa que está falando que não é essa a direção. É, fica uma coisa tão distante daquilo que a gente enxerga que o líder é, que nada mais é do que um servidor, que é uma pessoa que serve as outras pessoas, porque teoricamente é a pessoa que tem a maior abertura possível para que a partir dessa maior abertura, naturalmente as técnicas que esse líder ou essa líder tenham possam emergir como possibilidades de solucionar algo. Então, quando a gente opera dessa forma, fica muito distante dessa visão de liderança que é algo aberto, que é algo que está ali para servir e que muitas vezes mesmo que se ouça a experiência da pessoa que está falando, fala: "Caramba, entendi, é isso que está acontecendo, mas a gente precisa ir por aqui", sabe, por qualquer motivo que ocorra para o líder nesse momento. Mas eu acho que essa supervalorização da informação como base do modus operandi das lideranças tem, de certa forma, favorecido essa atitude de não ouvir e ficar processando que técnicas ou informações devem surgir no diálogo para tapar o buraco ou os buracos imaginários, segundo essa líder ou esse líder que a outra pessoa está falando. E isso é uma parada que eu tenho observado cada dia mais, assim, sabe? E eu acho que fica tão mais difícil chegar em qualquer resolução a partir disso, né? Que é muito louco, cara. É muito louco refletir sobre isso. E pegando o gancho do que você terminou falando, que é a parte da reflexão. Eu acho que não só os líderes não estão ouvindo os outros, estão muito viciados nas informações que eles têm, eu vejo pouca reflexão hoje em dia. Perfeito. É tudo vindo de informação regurgitada que, esse é o jeito certo. A pessoa ela cada vez menos parando para digerir a informação, refletir e ver o que sai de dentro dela disso. E por isso, obviamente, você tem uma consequência que é um sentimento de obrigação de ter que estar atualizado com as melhores técnicas e tudo mais, e de implementar essas melhores técnicas, e de não entender com profundidade, a não serem uma coisa que seja tão autêntico delas, que acaba fazendo que ela viva uma vida um pouco mais mascarada e levando a um estresse e um burnout também, né? Porque ela está tentando implementar um negócio que vem de outro lugar, que disseram que é maravilhoso, mas
ainda não, talvez não faça tanto sentido para ela, mas ela se obriga a colocar naquilo que, puta, é um ciclo vicioso maravilhoso, que vem dessa falta de entendimento, né? Porque, assim, as pessoas estão se sentindo presas, estão se sentindo eh, que tem que se comportar que nem uma máquina, que tem que, né, produzir cada vez mais, entregar cada vez mais, e a expectativa que elas sentem sobre elas disso tudo leva elas darem um bypass de viverem numa aceleração que ela acaba ignorando a parte de maior potencial, né. A parte de reflexão, de você olhar, de você entender as coisas, de digerir, de mastigar, que aquilo parece um tempo bobo, gasto, jogado fora, quando na verdade você está front loading, né, você está antecipando muito do trabalho, esclarecendo muito do trabalho, ingerindo muito do trabalho, que aí vai tornar tudo mais claro e mais óbvio para depois, na hora de implementação, tipo, super rápido. Por quê? Porque já está claro, já está óbvio, já está de boa, as perguntas e as respostas todas tem resposta para tudo, porque justamente você digeriu aquilo tudo antes, né. Mas não, agora a gente vive nisso, então a pessoa não tá ela tá louca para regurgitar uma ideia de outra pessoa que ela achou legal, que pode impressionar, né. Isso é muito legal, cara, porque é só a partir desse espaço de reflexão que de fato criatividade e inovação emergem, né? Porque quando a gente, por entender a mente, né, por entender a mecânica da mente e como a gente produz a nossa realidade psicológica a partir disso, hã, uns um byproduct desse entendimento é essa abertura natural. Porque quando a gente tá nessa abertura natural de ouvir, de refletir, e a partir disso, com nossas técnicas, nossos talentos, defeitos, virtudes, enfim, elaborar uma resposta, a chance de algo com frescor, a chance de algo novo emergir, eu não diria só que é maior, eu diria que é enorme, né. Porque ao invés da gente ficar requentando as nossas ideias, as mesmas ideias de sempre e só reconfigurando elas para se acomodarem nas coisas, e a partir desse tipo de atitude, a gente sempre tem meias resoluções, né, nunca são coisas que de fato vão ser muito inovadoras ou muito criativas, não, elas tapam buracos, né, tipo: "Ah, vou reconfigurar aqui essa meia dúzia de ideias velhas e requentadas aqui, porque simplesmente são técnicas incríveis. Ah, isso aqui cabe nessa resposta. Ah, nessa aqui, beleza. E aí a gente só vai tirando da frente as coisas, né? A gente só vai usando essas medidas para resolver parcialmente as coisas. E quando há essa abertura natural, porque também não dá para ser um negócio forçado, né. Eu acho que eu não tenho uma resposta formada para isso, mas eu acho que sem essa realização de como a nossa mente funciona, essa abertura vai ser artificial, e aí a gente vai acabar trazendo respostas requentadas de novo. Mas a partir do entendimento e a partir da naturalidade de um estado de abertura, uma reflexão genuína, onde essa quando eu falo parar, não significa que seja muito tempo, tá? Não, 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 muito pelo contrário. Às vezes, esse estado de abertura já é tão natural pra gente que os insights tendem a surgir com tanta frequência que, às vezes, em pouco tempo a gente consegue algo novo, com frescor, que vai trazer uma solução criativa para alguma coisa, que vai, de fato, trazer algo inovador para resolver um problema e tal.
E outras vezes não, mesmo tendo essa abertura, mesmo tendo realizado como a mente funciona, nem sempre isso vai surgir, né, porque tá fora do nosso controle esses insights emergirem ou não. Mas o fato de estarmos abertos a partir da realização de como a mente funciona, é o que possibilita que a gente tenha esses insights, e cada vez com mais frequência. E que a gente reconheça também esses insights, porque às vezes a gente está tão preso no labirinto da nossa mente requentando as coisas, que algumas vezes insights surgem e a gente passa batido por eles, assim, sabe. Então, eu acho que criatividade, e não só criatividade para quem trabalha diretamente com criação, não, toda função de liderança requer grandes quantidades de criatividade, né, e eu vejo que a criatividade, ela emerge com muito mais força a partir dessa abertura que a gente tem naturalmente ao realizar como a mente funciona, sabe. Total, esse lance de reconfiguração, eu lembro uma vez estava trabalhando com um grupo, um projeto super interessante, e estava rolando exatamente isso. Só nem requentando, era reconfigurando, eles só estavam mudando a ordem das coisas e estavam achando que estavam sendo super inovadores, assim. E aí eu falei: "Putz, isso vocês estão trazendo soluções novas mesmo ou só mudando a ordem de soluções antigas e para ficar bonito e parecer legal?" Aí o pessoal percebeu e como a gente tinha feito um trabalho de 3 dias já, a gente já estava no 4º dia, nos 3 dias só explorando a mente, quando eles perceberam isso, cara, foi sensacional, porque caiu toda aquela máscara de tentar fazer, de tentar meu, aí foi a coisa mais linda, né, porque, putz, começaram a enxergar onde eles estavam navegando, onde eles estavam operando, que era esse lance da informação, que só estavam trocando informação e não sei o quê. E aí foram para esse outro estágio, foram para tipo, meu, foram mais para a fonte da criatividade, né, para a fonte da transformação, para a fonte dos insights. Foi muito legal, porque até, sabe, a feição das pessoas Muda, muda. Existe, totalmente. tipo, um relaxamento, existe uma inspiração, existe, tipo não é mais sobre, eu pegar A e entregar o A para o cara B e C não é mais sobre isso, é sobre criatividade da coisa mais essencial e pura, e transformação nesse mesmo nível. Eu sinto que falta tanto isso hoje em dia no mundo corporativo, que, eh eh, às vezes parece que a gente está enfeitiçado, né, que todo mundo virou meio que zumbi, assim, né, e tipo: "Puta, deixa eu mastigar essa informação", e tá todo mundo querendo chegar numa linha de chegada invisível, né. E isso é uma coisa muito louca que eu tenho muito nas conversas, que as pessoas falam muito do fim, né. Porque aí eu vou chegar no fim. Que fim? Não existe fim. Não existe o ponto de chegada. Isso é uma ilusão, isso é uma criação da mente. Pode ter dentro do trabalho, com certeza a gente vai ter objetivos, vai ter metas, vai ter todas essas coisas, mas a gente associar isso à nossa felicidade e nosso estado mental e nossa vida e o fluxo da nossa vida não faz o menor sentido, porque a nossa vida, tá bom, ela pode ter fim quando a gente morre, mas até lá não tem fim, não tem milestones, não tem milestones de achievements, não tem milestones de sentimentos e emoções e presença e viver as coisas. E as pessoas não percebem isso, tanto é que elas ficam associando a felicidade e o bem-estar dela, o bem-estar mais básico, que é o uncaused, né, que é aquela felicidade, aquele bem-estar já que não tem causa, ele simplesmente é, e associando isso a metas, entregas e fins imaginários.
E o que acontece é que você tem um monte de frustração, porque obviamente você está criando causa e consequência onde não tem. E eu falo para as pessoas, eu falo assim, cara, se você não é feliz hoje, não é atingindo essa meta subjetiva que você vai ser feliz. Porque só existe o bem-estar e a felicidade no agora. E isso vem de você sacar as coisas com transformação. Não, tipo, não de eu dar essa informação para as pessoas. Porque eu posso falar essa mesma coisa para 200 pessoas. Cada um vai ouvir de um jeito e cada um vai clicar de um jeito. Para algumas pessoas que vão parar a olhar, ouvir e refletir, pode explodir a cabeça. Para outro, não. É tipo, vai ser um negócio mais bonito de eu regurgitar enquanto eu tento chegar na próxima meta para ser feliz, né? Cara, e você trouxe uma coisa que eu acho que eu vou sugerir até de tema para o fim, porque coincidentemente eu li uma newsletter de um cara muito divertido, que eu curto muito ler, ele, assim, ele tem uma clareza para algumas coisas muito legais, eu não lembro o nome dele, mas ele escreve uma newsletter falando sobre cultura pop, dia a dia, coisas bem bestas, assim, mas nessa última newsletter dele, ele falou, cara, de fato, parece que tem um feitiço mesmo, né, tipo, parece que a gente tá meio enfeitiçado, assim, e aí ele fala: "Não tenho nem ideia se isso existe". Aí ele vai falando do lance das redes sociais, eu acho que isso é outro tema, mas, de fato, a gente comprou tanto a forma vetorial comparativa que a nossa mente opera, né, analítica, onde ela sempre precisa criar um vetor para definir a outra coisa, então ela sempre cria um parâmetro baseado numa invenção dela mesma para justificar as outras coisas, então tudo depende de uma refração, né. Eu tenho que agir assim por conta disso, por conta daquilo, ela vai, como se fosse colocando um monte de espelho, assim, para justificar uma coisa e ela entregar uma resposta para nós. E a gente tá tão preso dentro desse mecanismo, não tem como ser diferente, porque a gente vive a experiência desse mecanismo como um todo, que de fato, e talvez as redes sociais, talvez a tecnologia da forma que a gente as tenha hoje favoreçam isso, né, porque a gente tem tudo muito rapidamente, a gente só tem acesso às coisas que a gente tem interesse, então fica tudo ainda mais refletido, e voltando para a gente nesse círculo de condicionamento e tal, e que muitas vezes parece que a gente está num feitiço mesmo, a gente está operando abaixo de meia capacidade, assim, né, e enquanto a gente estiver, mesmo que a gente perceba com alguma intuição, assim, a gente sabe que a gente não está operando no máximo que a gente poderia, mas enquanto a gente estiver entregando, eh, respostas ao menos satisfatória para as coisas, para a gente está tudo bem. Então, a gente segue agindo meio que, de uma forma robotizada, assim, meio artificial, e eu reparo muito isso nas pessoas, assim, sabe, tipo, vira meio que um ritual mal Sim. ensaiado. As reuniões hoje elas parecem rituais mal ensaiados, Uhum. coreografias mal ensaiadas, que ninguém dança direito, parece que ninguém conhece muito a música, mas tá todo mundo tentando se encaixar no outro, quando a espontaneidade natural seria muito mais proveitosa e satisfatória, né, E porque não eficiente. necessariamente e eficiente, porque não necessariamente você precisa saber dançar, mas só o fato de você se abrir e falar: "Cara, não sei, vou fazer aqui o que meu corpo mandar". Porra, seria muito mais orgânico e tal. E reparem isso no dia a dia de vocês, assim, parece sempre que essas situações corporativas elas estão se transformando cada vez mais em coreografias mal ensaiadas, assim, porque Uhum. todo mundo acha que tinha que saber alguma coisa que o outro sabe, alguma informação secreta de uma técnica, eu não posso demonstrar e tal. E É, fica maravilhoso, assim, cara. sim. Sei lá. Não, é bem isso. E aí você tem, tipo, meu, todo o estresse, todo o lance de você ter que ensaiar e saber, né, a coreografia e tudo mais, né? Sim. Que, e quando você para, as pessoas não percebem, e quando a gente fala de transformação é muito isso, né? Imagina você fazer exatamente as mesmas ações que você já faz, entregar o trabalho exatamente do jeito que você entrega.
mas sem todo o estresse e toda a preocupação, que é uma coisa 100% interna. O que a gente vê que acontece é, na verdade, você tem essa diminuição radical do estresse, da preocupação e da ansiedade e tudo mais, e só isso já seria demais. Mas você acaba também tendo um aumento de eficiência, entrega e criatividade. Então é muito louco, é muito bom e é muito legal de se pensar. Estamos chegando no final aqui. Espero que Nossa, vocês nem tenham vi. gostado desse nosso programa solo no meio dessa temporada de liderança. Se vocês têm vontade de entender mais sobre transformação de liderança, transformar esses líderes experientes que já perceberam que, cara, mais informação não é solução para nada, transformar em Chief Buddha Officers, né? E ter essa visão completamente diferente, que eu repito, cara, dificilmente alguém tem essa realização. Entre em contato com a gente em contato@cbo.digital, manda sinal de fumaça, manda e-mail, encontra a gente, porque a gente adora fazer isso e a gente tem tido resultados muito, 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 muito legais. É isso aí. Acho que por hoje é só. É isso, também acho. E beijão pra todo mundo e até a próxima. Beijão, gente. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.